No episódio anterior, falamos sobre o arianismo e o Concílio de Nicéia. Vimos como Ário, presbítero de Alexandria, defendeu a doutrina que considerava Jesus Cristo como superior à natureza humana, porém inferior a Deus, pois não admitia a existência eterna de Cristo e dizia que Cristo teve princípio. Esta heresia espalhou-se rapidamente no Oriente. A disputa sobre esse assunto dividiu a igreja e causou mesmo perturbações da ordem pública. Ário foi vencido por Atanásio, tanto no Sínodo de Alexandria como no Concílio de Nicéia. O Credo de Nicéia deixou claro que tudo o que foi proclamado em fórmulas teológicas encontrava-se já implícito ou explícito no Evangelho, mas cada pequena parcela de uma frase tinha em mira afastar uma ameaça de heresia. Cada palavra estava carregada de significado. No entanto, ainda ficou aberto um campo para interpretações perigosas, sobretudo em relação à palavra grega homoiousios, que significa consubstancial, ou seja, de uma substância. Tão logo os membros do Concílio de Nicéia se dispersaram, 3 dentre eles, entre os quais Eusébio de Nicomédia, retiraram as suas assinaturas por meio de cartas de uma insolência espantosa. O caso estava prestes a surgir de novo, e no meio de toda esta discussão teológica que viria a surgir, Juliano, o apóstata, se levantaria para restaurar a glória perdida do paganismo e impedir a propagação do cristianismo. Gente querida, é um prazer muito grande poder apresentar mais um episódio da série Depois de Cristo, para que você possa entender muito bem como se deu o surgimento de Juliano, o apóstata. É muito importante explicar o contexto histórico daquela época e como estava o clima dentro da igreja, que se dividia numa batalha intensa por causa da heresia de Ário. Se você está chegando no canal agora e deseja estudar a Bíblia e a história da igreja, é muito importante que você comece a assistir aos vídeos anteriores também. Eu vou deixar o link da playlist numa janelinha no final deste vídeo. É só clicar para assistir. E para que o seu processo de aprendizagem seja ainda mais proveitoso, durante a semana, o nosso devocionário diário fará uma aplicação deste conteúdo ao seu dia a dia, trazendo muitas outras informações preciosas. E para você não perder nenhum destes vídeos, é necessário que você se inscreva no canal e ative todas as notificações. E algo muito importante, deixe o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para você e avise sempre que um novo vídeo for lançado aqui no canal. No final do Credo de Nicéia, foi adicionada uma série curta de anátemas que condenavam diretamente as proposições básicas afirmadas pelos arianos. No próprio texto, eles inseriram as expressões significativas verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, da substância ou usia do Pai e, mais importante de todas, de uma substância com o Pai, ou consubstancial ao Pai. A força geral destas expressões estava evidente. Elas excluíam absolutamente a ideia de que o Logos é uma criatura. Afirmavam que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, eternamente gerado, eu estou falando de Jesus Cristo, e insistiam em que ele pertence à mesma ordem de ser que Deus. Desde bem do início, entretanto, pessoas como Eusébio de Cesareia tiveram dúvidas quanto ao credo, dúvidas centralizadas na palavra homoiousios. Este era seguramente um termo vago e não técnico que era capaz de ser interpretado de diversas formas. Ele poderia, em princípio, ser levado a significar exata igualdade de ser, mas também poderia ser levado a indicar não mais do que um grau significativo de similaridade entre pai e filho, que obviamente todos estavam contentes em afirmar. Por outro lado, o termo era não escriturístico, ele tinha uma história teológica muito duvidosa e estava aberto para o que eram, do ponto de vista de Eusébio,
algumas interpretações equivocadas e perigosas. Ele observa, por exemplo, que de uma substância poderia, à luz da utilização popular ordinária, indicar que o Logos é um tipo ou algum tipo de extensão ou pedaço do material divino e assim sugerir que Deus próprio é corpóreo, divisível e também mutável. Ao mesmo tempo, não havia dúvidas de que isto poderia ser entendido como uma negação da existência de qualquer distinção entre pai e filho, e assim abrir a porta para o monarquianismo, o bicho-papão, da tradição pluralista oriental. Foi assegurado a Eusébio, contudo, que o termo pretendia apenas dizer que o filho não tem nenhuma semelhança com as criaturas geradas, mas é semelhante em cada aspecto unicamente ao pai que o gerou, e que ele não é de alguma outra realidade e substância, mas do pai. Baseado nessa explicação, ele, juntamente com Eusébio de Nicomédia e todos, exceto 2 dos bispos, assinaram o credo, desejosos, sem dúvida, de fazerem o que o imperador Constantino queria. Porém, ele e muitos outros continuaram a suspeitar da linguagem do credo, a dar-lhe uma interpretação minimizadora e a fazer-lhe o mínimo de referência possível. O credo alcançou o objetivo de excluir o arianismo e fornecer à Igreja Oriental uma fórmula com a qual todos poderiam concordar em um sentido ou outro. No entanto, um número bastante considerável de teólogos orientais, mesmo daqueles que eram perfeitamente ortodoxos, não estava longe de pensar que o famoso termo consubstancial homoiousios, exagerava as relações entre o pai e o filho e colocava em posição vantajosa os modalistas e outros sabelianos que não queriam ver no filho senão uma manifestação, uma modalidade do pai e não uma pessoa distinta. Por outro lado, muito habilmente, os arianos, cujos recursos táticos eram inesgotáveis, pensavam em virar contra seus adversários um argumento que lhes havia sido oposto a eles. Tinham acusado a sua doutrina de reduzir mais ou menos o cristianismo a um filosofismo, em que Jesus era o chefe da escola, digamos assim, homem divino, sem dúvida, mas não tinha Platão também muitas vezes sido classificado como divino? Servindo-se das mesmas armas, diziam eles por sua vez: não é verdade que as definições do Concílio de Nicéia não exprimem, afinal, senão uma teoria filosófica? Lê-se na Sagrada Escritura a palavra consubstancial? Cristo alguma vez se qualificou assim? Com argumentos dialéticos desta natureza, e o espírito oriental era hábil em forjar inúmeros procedimentos desses, a discussão não podia considerar-se concluída, mesmo estando de permeio uma decisão conciliar. Agora pegue tudo isso e acrescente as rivalidades pessoais, ódios provocados pelo encontro face a face, dos principais adversários em Nicéia, rivalidades de clãs eusebianos contra ortodoxos, e compreenderemos que aqueles anos que deveriam ter sido para a Igreja uma época de grande paz religiosa, tenham sido, na realidade, um tempo terrível de discórdias. A pior desgraça foi que o único homem que podia ter sido o esteio firme da ordem ortodoxa, o imperador Constantino, se revelou quase logo a seguir aquilo que era na realidade: uma alma dividida, um caráter exageradamente sensível às influências e que a maior boa vontade do mundo podia arrastar para os mais desastrosos equívocos. Se em questões de política e de moral era capaz de uma firmeza que ia até o crime, vimos o que sucedeu com Licínio, Crispo e Fausta, quando penetrava no terreno religioso, onde certamente se sentia pouco senhor de si, tornava-se presa dos mais estranhos complexos. Acossava o desejo da verdade, mas nem sempre sabia muito bem onde é que ela se encontrava. Eusébio de Nicomédia se aproveitou muito disso, e sua habilidade em lisonjear o orgulho de Constantino, fingindo considerá-lo um árbitro em questões de teologia, teve uma influência bastante grande sobre ele. Por outro lado, a irmã de Constantino, Constança, era ariana, e ela era viúva, pois Licínio havia perdido a guerra para Constantino. Portanto, Constantino, desejoso de se fazer perdoar pela triste necessidade política
que o obrigara a tornar a sua irmã viúva, rodeava Constança da maior afeição. Além disso, a velha imperatriz, mãe de Constantino, Helena, aconselhava seu filho Constantino a venerar São Luciano de Antioquia, cujos ensinamentos estavam também na origem da heresia de Ário. Balançando entre influências contrárias, inquieto e em breve furioso por ver ressurgir a questão da unidade cristã, Constantino chegou a suspeitar tanto dos adversários como dos defensores da ortodoxia, visto que as discussões entre uns e outros perturbavam a ordem do império e a paz das suas noites. Os 12 anos que separam o concílio de Nicéia da morte de Constantino foram, pois, assinalados por uma série de marchas e contramarchas que dificilmente se compreendem e por um emaranhado de intrigas que só causavam mal-estar. Os principais bispos defensores da ortodoxia são, um após outro, insultados, caluniados e desacreditados. Eustáquio de Antioquia, sorrateiramente minado por Eusébio de Cesareia, é deposto sob pretexto de sabelianismo. Marcelo de Ancira, acusado de ter dito claramente no livro o que todos deviam pensar a respeito dos dois Eusébios, é igualmente varrido. O grupo herético ataca em seguida o mais eminente dos defensores da verdadeira fé, Atanásio, que ainda jovem acabava de substituir o bispo Alexandre, que falecera na sede episcopal de Alexandria. Depois de peripécias inauditas, de uma campanha de opiniões completamente louca e de um concílio regional realizado em Tiro, no qual, segundo uma testemunha, os hereges se portaram como feras, Constantino, cedendo a diversas influências, exila Atanásio para Tréveres. No próximo vídeo, nós falaremos sobre Atanásio e Hilário, tá bem? Diante de tudo isso, parecia que os arianos haviam triunfado. Ário foi anistiado e seria admitido à comunhão da igreja de Alexandria, mas veio a falecer pouco antes. Sua morte pareceu a todos os espíritos o golpe de misericórdia vibrado por um anjo. Encontraram-no num lugar solitário, banhado no seu próprio sangue, com as vísceras fora do ventre, devido à ruptura de uma hérnia. Estavam as coisas neste pé: o Egito agitado, reclamando Atanásio, os prefeitos do imperador ferindo todos os grupos indistintamente, e as almas sinceras perguntando onde é que estava o verdadeiro caminho. Quando Constantino, no ano 337, morreu, rodeado de arianos e batizado pelo suspeito Eusébio de Nicomédia. Constantino havia deixado os seus filhos sob os cuidados espirituais de Eusébio de Nicomédia. Os inimigos de Nicéia e defensores do subordinacionismo estavam triunfando. No vídeo anterior, vimos que após a morte de Constantino, seus 3 filhos lhe sucederam. Os soldados de Constantino mataram quase toda a sua parentela para que ninguém reclamasse o poder que pertencia exclusivamente aos seus 3 filhos. O mais velho, Constantino II, recebeu a Grã-Bretanha, Gália e Espanha. A Constâncio II foi atribuído o Oriente, Ásia Menor, Síria e Egito. E ao mais jovem, Constante, coube o setor central do império, incluindo o norte da África. Constâncio era o único filho de Constantino que defendia a causa ariana. Ele ficou com a maior parte do Oriente. Em contrapartida, Constantino II, o filho mais velho de Constantino, por defender a causa de seu pai, fez com que Atanásio e os demais voltassem do exílio. No entanto, ele e Constante entraram em guerra e no ano 340, após uma tentativa fracassada de invadir a Península Itálica, Constantino II foi morto numa emboscada. Após essa data, portanto, a maior parte dos domínios romanos era governada por Constante. Constâncio II, apesar de estabelecer sua política favorável aos arianos, concordou com Constante e permitiu que os bispos exilados retornassem. Atanásio voltou a Alexandria, mas teve que fugir para Roma, onde Marcelo de Ancira logo se uniu a ele. Lá, os exilados alistaram o apoio e simpatia de Júlio, o bispo de Roma, o qual desfrutava do apoio do imperador Constante e por isso conseguiu convocar um sínodo no ano 340. No entanto,
A impressionante divisão entre as igrejas latina e grega somente poderia ser remediada por um esforço muito grande. Constante, agindo conforme sugestão do Papa Júlio, persuadiu Constâncio a juntar-se a ele na convocação de um concílio geral das igrejas em Sárdica, a moderna Sófia. Reunindo-se no outono do ano 343, o concílio no final simplesmente agravou o problema. Diante desse impasse, os dois imperadores decidiram que deveriam ser feitas concessões de ambos os lados, para superar o problema e promover a paz. No entanto, a paz alcançada não durou muito tempo, pois no ano 350 o imperador Constante foi assassinado por aqueles que apoiavam um usurpador cujo nome era Magnêncio. Ele pretendia alcançar o trono e reinar sobre todo o império. Após uma disputa que durou 3 anos, Magnêncio foi, por sua vez, derrotado por Constâncio II, o qual, assim, se tornou, no ano 353, o único governante do império. Naquele momento, os arianos celebraram muito, pois consideravam que a vitória final era só questão de tempo, já que o imperador era muito inclinado ao arianismo. Constâncio II chegou a afirmar: em matéria de fé, a lei sou eu. Essa fórmula veio a fazer carreira, não é verdade? A ortodoxia corria perigo, pois a heresia de Ário se fortalecia. A esperança de que outro imperador cristão assumisse o poder era remota, pois Constâncio era o principal suspeito de ter ordenado que os soldados de Constantinopla assassinassem sua parentela. Então, deixando apenas seus irmãos vivos, bem como seus 2 primos, Galo e seu irmão mais novo, Juliano, que mais tarde viria a ser chamado de o Apóstata. Juliano pertencia à dinastia constantiniana, pois era filho de Júlio Constâncio, meio-irmão do imperador Constantino e Basilina. Seus avós paternos eram o imperador Constâncio Cloro, que governou durante a Tetrarquia, e sua esposa Flávia Maximiana Teodora. Portanto, Juliano era primo-irmão de Constâncio II e suspeitava que, de fato, Constâncio II era o responsável pelo assassinato de sua família. Juliano nasceu no ano 331 aproximadamente e, ainda menino, assistiu ao assassinato de sua família em um motim militar no ano 337. Ou seja, ele tinha entre 5 e 6 anos de idade. Apenas ele e seu meio-irmão Galo, que era bem mais velho que ele, sobreviveram. Talvez isso tenha ocorrido porque eles eram bastante jovens para dirigir uma rebelião. E também seria prudente deixar alguma descendência, pois poderia acontecer de Constâncio II e seus irmãos não deixarem descendentes. Neste caso, Juliano e Galo já estariam adultos. Os irmãos cresceram sob a constante vigilância de Constâncio II, que lhes destinou uma educação cristã. De qualquer forma, Galo e Juliano foram afastados da corte, e enquanto o maior dos 2 irmãos se dedicava ao exercício físico, o menor se interessava cada vez mais pelos estudos filosóficos, pois o responsável pela educação de Juliano, o eunuco Mardônio, o educou nos antigos clássicos pagãos, despertando nele grande interesse pelo helenismo e o gosto pela leitura. Mais tarde, ele foi autorizado a completar a sua formação intelectual em Constantinopla e Nicomédia, atual Izmit, na Turquia, onde frequentou escolas retóricas de prestígio. Galo e Juliano tinham sido batizados e instruídos nas doutrinas cristãs e durante seu exílio da corte foram ordenados como leitores da igreja. Com o passar do tempo, e como Constâncio se tornara único senhor do império sem ter nenhum filho que o pudesse ajudar a governar ou garantir a sucessão ao trono, Constâncio II recorreu a Galo e lhe deu o título de César no ano 351, confiando-lhe o governo da parte oriental do império. Constâncio II enviou Galo até Antioquia para combater o usurpador Magnêncio. No entanto, o que aconteceu foi que Galo demonstrou não ser um bom governante e também acabou sendo acusado de conspirar contra Constâncio II para se apoderar do trono, de modo que Constâncio II o mandou prender e decapitar no ano 354.
Enquanto isso, Juliano tinha continuado seus estudos de filosofia, principalmente na cidade de Atenas, onde funcionava a mais famosa escola destas matérias, e onde conheceu Basílio de Cesareia, cuja vida e obra discutiremos mais adiante nesta série. Em Atenas, Juliano foi iniciado nas antigas religiões de mistério. Ele já tinha abandonado definitivamente o cristianismo e procurava a verdade e a beleza na literatura e na religião da época clássica. Por fim, depois de vencer os receios que a experiência que fizera com Galo lhe inspirava, Constâncio II decidiu convocar Juliano no ano 355 à sua presença na corte em Mediolano, atual Milão, e nessa ocasião ele o nomeou César do Império do Ocidente, oferecendo-lhe a mão de sua irmã Helena em casamento. Logo depois, Juliano foi enviado para as Gálias com o objetivo de combater as invasões bárbaras que assolavam as fronteiras imperiais naquela região. No início, Juliano contou com uma força de pouco mais de 300 homens, um contingente muito pequeno para a tarefa a ser realizada. Porém, o jovem César surpreendeu a todos com a sua experiência militar. O adolescente amante da literatura e da filosofia provou ser um bom soldado. Nos anos seguintes, ele lutou contra as tribos germânicas que tentavam pressionar as fronteiras do Império. Além das habilidades militares que provou ter com as numerosas vitórias sobre os bárbaros, ele também se mostrou um bom político e administrador. Ninguém esperava que Juliano fosse um bom governante, pois tinha passado a vida entre livros e filósofos, e de qualquer forma, os recursos que Constâncio lhe confiou eram muito escassos. Mas Juliano surpreendeu os que não esperavam grande coisa dele. Sua administração das Gálias foi sábia, e em suas campanhas contra os bárbaros, ele demonstrou ser um general hábil, tornando-se popular entre seus soldados. Tudo o que estava acontecendo com Juliano não era totalmente do agrado do seu primo, o imperador Constâncio II, que logo começou a temer que Juliano conspirasse contra ele e tentasse lhe arrebatar o trono. A tensão foi aumentando entre os dois, até porque Juliano considerava que Constâncio havia sido de fato o mandante do massacre feito aos seus parentes. Quando Constâncio II, preparando-se para uma campanha contra os persas, ordenou que boa parte das tropas que estavam nas Gálias se dirigissem para o Oriente, estas tropas se sublevaram e proclamaram Juliano Augusto, isto é, Imperador Supremo. Constâncio II não pôde fazer nada naquele momento, pois a ameaça persa parecia ser séria. Seguiu-se um clima de tensões entre Juliano e Constâncio II. Nesse período, o Império teve 2 imperadores, cada um tentando conquistar para si aliados para uma futura guerra civil. Essa guerra só não aconteceu porque Constâncio II morreu no ano 361, antes de se encontrar, de fato, com Juliano. Juliano não teve dificuldades maiores para marchar sobre Constantinopla e se apoderar de todo o Império. Em 12 de dezembro de 361, Juliano entrou em Constantinopla como imperador único, sem precisar vencer nenhuma batalha, como um eleito dos deuses para defender o império das provações que se apresentassem. A primeira atitude de Juliano foi se vingar dos principais responsáveis pelos seus infortúnios e dos que tinham tentado mantê-lo afastado do poder durante seu exílio. Do exílio lá do Império, lembram? Com esse propósito, ele nomeou um tribunal que supostamente era independente, mas que na verdade satisfazia os seus desejos. E acabou condenando assim à morte vários dos seus piores inimigos. Fora isso, Juliano foi um governante hábil que soube pôr em ordem a administração do Império. Embora tenha sido um hábil governante, Juliano é lembrado sobretudo por sua política religiosa, cujo objetivo era restaurar a glória perdida do paganismo e impedir o progresso do cristianismo. Ao assumir o comando do Império, Juliano assumiu também sua crença no paganismo e se colocou sob a proteção de Zeus e Hélio. A discussão acerca do arianismo era muito intensa nesta época. O que Juliano fez
foi simplesmente ordenar que fossem canceladas todas as ordens de exílio expedidas contra os bispos, pois seu propósito, na verdade, era que os grupos se consumissem mutuamente, dividindo ainda mais a igreja e, consequentemente, gerando enfraquecimento da religião oficial do império, enquanto ele prosseguiria com seu programa de restaurar o paganismo. Inteligente, não? O paganismo havia perdido o seu antigo brilho, no entanto, após a ascensão de Constantino. O próprio Constantino, mesmo não tendo perseguido os pagãos, saqueou diversos templos para obter obras de arte para Constantinopla. Vocês devem se lembrar, não é? Esta política continuou sob o regime dos filhos de Constantino, que legislavam em favor do cristianismo e iam colocando cada vez mais obstáculos ao culto pagão. Quando Juliano ascendeu ao trono, os templos estavam quase totalmente abandonados e havia sacerdotes pagãos que andavam esfarrapados, sustentando-se de diversas maneiras e apenas se ocupando dos cultos. Juliano começou uma reforma total do paganismo. Suas primeiras providências foram ordenar que todos os objetos e propriedades que tinham sido tomados dos templos fossem devolvidos. Além disso, ele passou a organizar o sacerdócio pagão em uma hierarquia semelhante à da igreja cristã. Acima dos sacerdotes de cada região, havia arquissacerdotes, que por sua vez estavam subordinados ao sacerdote máximo da província. E por cima de todos estava o sumo pontífice, que era o próprio Juliano. Nessa hierarquia, os sacerdotes deveriam levar uma vida exemplar, não só se ocupando do culto, mas também das obras de caridade. Fica evidente que, apesar dos seus sentimentos anticristãos, boa parte da reforma pagã de Juliano era inspirada no exemplo da igreja cristã. Enquanto promulgava estas leis, Juliano estava empenhado em restaurar o culto pagão de maneira mais direta. Ele se considerava eleito pelos deuses para esta obra e, por isso, enquanto esperava que todo o império regressasse à sua antiga fé, ele se sentia obrigado a prestar aos deuses o culto que os outros não lhes prestavam. Por ordem de Juliano, houve sacrifícios em massa, em que eram oferecidos centenas de touros e outros animais aos deuses. Mas Juliano percebeu que sua reforma não era tão popular como ele tinha desejado. As pessoas zombavam dos sacrifícios, às vezes ao mesmo tempo que participavam deles. Veja só. Por esta razão, era necessário não só promover o paganismo, mas também atacar o cristianismo, que era seu rival mais poderoso. Com este propósito em mente, Juliano tomou uma série de medidas, se bem que temos de dizer com toda a justiça que ele nunca decretou a perseguição direta da igreja. Se em alguns lugares houve cristãos que perderam a vida, isso foi causado por tumultos populares ou pelo excessivo zelo das autoridades locais, pois Juliano estava convicto de que sua causa não progrediria com uma perseguição. Em vez de perseguir os cristãos, Juliano seguiu uma política dupla que consistia em dificultar a difusão do cristianismo e ridicularizar os cristãos. No primeiro sentido, ele proibiu que cristãos ensinassem as letras clássicas. Dessa forma, ao mesmo tempo que evitava o que para ele era um sacrilégio, ele se assegurava que os cristãos não poderiam fazer uso das grandes obras da antiguidade pagã para difundir sua própria doutrina, como vinham fazendo desde o tempo de Justino, no segundo século. Para ridicularizar os cristãos, Juliano começou a chamá-los de galileus, sempre se referindo a eles com este nome. Escreveu também uma obra contra os galileus, em que evidenciava seu conhecimento das escrituras cristãs e ridicularizava seu conteúdo, como também os ensinos de Jesus. Por último, ele se dispôs a reconstruir o Templo de Jerusalém, não porque simpatizasse com os judeus, mas porque pensava que assim poderia contradizer os cristãos que diziam que a destruição do templo tinha ocorrido em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tudo isso fez
com que o período em que Juliano governou ficasse conhecido como a Restauração Pagã, pois a sua tentativa de restaurar a cultura pagã do Império foi muito intensa. Embora batizado e educado no cristianismo, Juliano adotou as antigas crenças pagãs greco-romanas, o que lhe valeu posteriormente o apelido de apóstata. Ele estava às voltas com todos esses projetos quando a morte o surpreendeu. Basílio de Cesareia, o bispo cristão que tinha sido condiscípulo de Juliano em Atenas, tivera uma visão em que São Mercúrio, um dos velhos mártires de Cesareia, descia do céu e atravessava o coração de Juliano com uma lança. Pouco depois, quando Juliano dirigia suas tropas em uma campanha contra os persas, no intuito de resolver uma disputa por fronteiras com o Império Sassânida, que se arrastava já desde o século III, ele foi atingido por uma lança inimiga e morreu. Morreu ao anoitecer do dia 26 de junho do ano 363, no 6º ano de seu reinado como César e aos 32 anos de idade. Conta-se que suas últimas palavras foram: "Venceste, Galileu". Mas isso não passa de uma lenda pouco digna de crédito. Seja como for, tenha ou não Juliano pronunciado estas palavras, é verdade que o Galileu já tinha vencido quando Juliano ainda vivia. As reformas religiosas do imperador apóstata nunca conseguiram apoio do povo, que zombava delas, pois o paganismo tinha perdido sua força vital e não podia ser ressuscitado mediante decretos imperiais. Continuaremos meditando sobre estes assuntos ao longo desta semana nos vídeos diários da série Tempo com Deus 365 dias, aplicando os conhecimentos adquiridos ao nosso cotidiano. Inscreva-se no canal e aproveite toda a nossa programação, incluindo a nossa rede de oração e intercessão, nosso podcast e nossos louvores. Siga o nosso Instagram, Edgar de Oliveira Oficial, e compartilhe este conteúdo precioso com os seus contatos. Deus vai abençoar muito a sua vida.